Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 14 de março e Notícias da Hora está no ar. Uma carreta carregada de cimento saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-116 na manhã de hoje. O acidente aconteceu por volta das 6 horas no trecho de Bicuíba, 45 quilômetros de Muriaé, próximo ao local chamado Somárcio, em uma curva. E segundo informações, o motorista não teria se ferido e foi socorrido por populares. O forte temporal que atingiu Muriaé na tarde de ontem, entre as 16 e 17 horas, teve como resultado várias áreas alagadas, lugares que nas chuvas anteriores não haviam registrado tamanho volume de água, como na rua Desembargador Canedo, no centro, no Dornelas, no João 23, na rua da Delegacia, no Safira, no Rosário, no Santana 3, com muita lama e muitos outros pontos. Casas foram alagadas e muitos veículos, como motos e carros estacionados nas ruas da cidade, ficaram com a água por meio. Na estrada Muriaé-Miraí, uma árvore de eucalipto caiu sobre as duas pistas e o trânsito foi impedido por 1 hora, sendo que muitos voluntários ajudaram no trabalho de retirada da grande árvore, que foi cortada em partes. O forte temporal ontem em Muriaé fez com que a proteção da obra de um prédio caísse em cima de uma clínica médica. O caso aconteceu por volta das 17 horas na Praça São Paulo. 2 pessoas que estavam dentro da clínica tiveram ferimentos leves e foram retiradas do local por equipes do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, o pior não aconteceu e elas saíram apenas com arranhões sem necessitar encaminhamento para o hospital. A proteção, que evita que resto da obra caiam no entorno, teria caído após o acúmulo de grande quantidade de água. Verbas milionárias são gastas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com viagens internacionais. O objetivo é fiscalizar empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Um levantamento mostra que são 14 milhões por ano com passagens, hotéis e restaurantes. Tudo pago pela Anvisa em viagens pela Europa, Estados Unidos e Ásia. Medicamentos e equipamentos já testados exaustivamente pelos melhores laboratórios do mundo. Além de cara, essa burocracia atrasa a chegada desse material para pacientes que correm risco de vida. Viagens internacionais são rotina para os inspetores da Anvisa. É o trabalho deles fiscalizar as empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Isso custa dinheiro. 14 milhões de reais por ano com passagens e despesas pagos pela Anvisa. Também custa tempo dos inspetores. No ano passado, um deles passou 166 dias fora do Brasil, a serviço da Anvisa. Praticamente metade do ano. As viagens começaram por Alemanha e Espanha. Em fevereiro, ele foi à China, voltou ao Brasil e 2 semanas depois estava na China de novo, com uma passagem pela Coreia do Sul. Em seguida vieram Singapura, Estados Unidos, Porto Rico, Bélgica e Holanda. Foram 9 países no ano. E uma conta de R$ 172.687, verba que o inspetor recebeu da Anvisa para bancar hotéis, transporte e alimentação. É a chamada diária. Ano após ano, os inspetores da Anvisa estão entre os campeões de diária do governo federal, individualmente, logo depois de fundações educacionais. Os números foram conseguidos depois de um cruzamento de dados disponíveis no Portal da Transparência, site que divulga receitas e despesas do governo federal, e em edições do Diário Oficial da União. A própria Anvisa reconheceu que esse processo precisa mudar e já criou um novo modelo, pelo menos para fiscalizar equipamentos médicos. Em vez de enviar seus próprios fiscais a outros países, a Anvisa vai usar a análise de inspetores locais, de autoridades de saúde estrangeiras, que tenham visitado os fabricantes. A parceria já foi firmada com Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Japão, Rússia, Singapura e Comunidade Europeia. Mas o novo modelo enfrenta a resistência dos próprios inspetores. O Sindicato dos Servidores de Agências de Regulação afirma que a aprovação por um inspetor estrangeiro é perigosa.
A Anvisa diz que as análises estrangeiras são seguras e sem custo para o Brasil. O tempo que fabricantes de equipamentos passam na fila da Anvisa pode cair de 2 anos e 8 meses para 6 meses. A Anvisa estima que cortará 80% dos gastos com viagens internacionais. Mesmo assim, diz que ainda vai bancar inspeções fora do Brasil para analisar fabricantes de remédios e investigar denúncias. É a luta diária de Daniel. Ele nasceu com atrofia muscular espinhal, uma doença grave que leva à perda das funções motoras. Daniel depende destes aparelhos que o ajudam a respirar, a se alimentar e a manter o organismo saudável. Daniel completou 2 anos no último dia 3 de março. Com o tempo como inimigo, foi quase eterna a espera pela aprovação deste remédio no Brasil, o único capaz de combater e talvez barrar a progressão da doença. Levou 5 meses, um prazo até rápido para o padrão internacional. Depois das primeiras doses do remédio, a família agora olha para o futuro com esperança. À medida que ele for aprendendo e que ele for percebendo que ele tem uma possibilidade diferente da que ele tinha, ele vai se desenvolver cada dia mais, como ele já mostrou, né? Já vem demonstrando. Cadê o beijo? Cerca de 30% dos funcionários dos Correios de Muriaé, segundo a categoria, estão mobilizados nesta paralisação iniciada na noite de domingo, mas a greve desta vez está sendo curta. Segundo informações obtidas em Juiz de Fora, com a representação dos carteiros, o motivo principal desta greve, que atinge 22 estados e o Distrito Federal, são as mexidas no plano de saúde, que passará a ser cobrado dos funcionários dos Correios, questão julgada e acatada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ainda querem mexer na questão dos dependentes, os salários não dará para arcar com isso. Ainda vai reivindicar concurso público para a contratação de mais pessoas para poder atender melhor a nossa população, bem como a questão do plano de carreira, mas não foi discutido ainda no TST, disse um carteiro. Todas as mudanças valem da publicação da decisão até o dia 31 de julho de 2019. Em agosto de 2019, os servidores dos Correios e a direção da estatal podem tentar um novo acordo sobre o plano de saúde. Caso o acordo não seja fechado, poderá haver novo julgamento no TST, informa a imprensa nacional. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu na segunda-feira alterar as regras do plano de saúde dos Correios e autorizar a cobrança de mensalidade dos funcionários da estatal e de seus dependentes. Um grave acidente por volta das 13h10 de ontem, envolvendo um caminhão e uma caminhonete na MG 454, acesso à cidade de Recreio, deixou um morto. O condutor do veículo Fiat Strada, identificado como sendo Murilo Tille, de 31 anos, médico veterinário de Astolfo Dutra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão tem placa de Inimutaba, Minas Gerais, e o Fiat Strada, placa de Astolfo Dutra. Também estiveram no local a PRE de Dona Eusébia e o SAMU de Leopoldina. O caminhoneiro não sofreu ferimentos. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, fazendo a liberação do corpo do motorista do automóvel. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais aponta que subiu para 38 o número de casos de mortes por febre amarela nas cidades da Zona da Mata e Campos das Vertentes. São 7 casos a mais se comparado ao último balanço do dia 6 de março, sendo que 4 deles são apenas em Lima Duarte. Já o município de Barroso aparece pela primeira vez na listagem com um caso. Juiz de Fora e Barbacena também tiveram aumento de mais uma morte. O Sistema Nacional de Emprego, SINE, em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 10 vagas, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. 2 vagas para auxiliar de laboratório de análises físico-químicas, estágio, obrigatório estar cursando nutrição. 1 vaga para cortador de roupas, 3 vagas para costureira em geral, 1 vaga para confeiteiro, 1 vaga para operador de caldeira, obrigatória habilitação D e veículo. 1 vaga para operador de máquina de pasteurizar, obrigatória habilitação D e veículo. E 1 vaga para salgadeiro.
Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. Uma pesquisa feita por 2 universidades da Inglaterra revelou que pedalar ajuda a envelhecer com saúde. A prática de esportes por idosos impede a perda de massa muscular, ajuda a manter o peso, controla o nível de colesterol e, o que é melhor, faz a defesa do organismo funcionar como numa pessoa de 20 anos. Seu Luiz tem 64 anos, 160 medalhas e alguns troféus. Mas a vitória nunca foi o mais importante. 4 vezes por semana, seu Luiz se arruma para praticar ciclismo com o vizinho, o seu Jair, que tem 73 anos. O objetivo dos dois é manter o corpo em movimento e ganhar saúde. Esse benefício, que eles já conhecem na prática, foi comprovado por um estudo da Universidade de Birmingham e do King's College de Londres. Os testes em laboratório mostraram que a prática regular de esportes impediu a perda de massa muscular, que geralmente começa aos 20 anos. Os velhinhos ciclistas também mantiveram o peso ideal e o nível de colesterol controlado. Os dois pedalam há 15 anos e acreditam que o esporte é um santo remédio. Faz muito tempo que eu não fico doente, graças a Deus. Olha, nem gripe tenho pego, viu? A pesquisa constatou que os exercícios físicos retardam o envelhecimento de um órgão chamado timo, uma glândula no centro do peito que produz células de defesa que fortalecem o sistema imunológico. André começou há 2 anos. Eu faço psicanálise, estava vindo do meu médico agora. Será que dizer que se sente com 20 anos é exagero? Não, acho que não seria, não. O sentimento é de vitalidade mesmo. As inscrições para as dezenas de cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Oferta Voluntária, podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Estão sendo oferecidas 73 opções de cursos, na modalidade à distância. O objetivo da iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Muriaé, é estimular a inclusão social, oferecendo oportunidade de capacitação, emprego e renda para os muriaenses. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada no primeiro andar do Centro Administrativo, de 8 às 11h30 e de 13 às 17 horas. Para fazer o cadastro, é necessário apresentar CPF e carteira de identidade. Também é possível fazer a inscrição pelo site www.pronatec.mec.gov.br/inscricão. As aulas, que serão 100% à distância, começam dia 26 de março e terminam em 24 de agosto. O inspetor Américo opta por deixar o cargo de chefia da 7ª Delegacia da PRF. Neste período de chefia, foram anos de muito trabalho, conquistas e reconhecimento. O inspetor Américo, há quase 6 anos, assumiu a vaga do inspetor João Marcos Martins Valadão, aposentado. Foi publicado na última sexta-feira, dia 9, a portaria de dispensa da função de chefe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Leopoldina, do inspetor Américo Cabral. A dispensa foi feita a pedido do mesmo, tendo uma gestão marcada por grandes resultados em aspectos de gestão, fiscalização de trânsito, combate à criminalidade, entre outros. Com a dispensa do inspetor Américo Cabral, assumiu a chefia o inspetor Ladeira, que ocupava a função de chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização desde o ano de 2012. A inspetora Roberta Cheuen assume como chefe de delegacia substituta e o inspetor Joel Guedes assume a chefia do Núcleo de Policiamento e Fiscalização. Os planos de saúde foram os campeões de reclamações do ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E é a 6ª vez seguida que esses planos lideram as reclamações por falta de informação, cobertura negada e reajuste. Há vários casos em que as pessoas têm que recorrer à justiça para conseguir algum tipo de assistência. Primeiro foi o reembolso de um teste do vírus H1N1 que a Janaína teve que lutar para conseguir com o plano da filha. Agora, a nova frente de batalha dela é com o plano de saúde da mãe, que tem câncer há 1 ano.
Depois de mais de 30 negativas da operadora para um exame de PET scan que rastreia tumores no corpo, ela acabou entrando na justiça e conseguiu uma liminar. Mas a cada novo procedimento, as dificuldades com o plano recomeçam. Entre as principais queixas dos consumidores estão a falta de informações, as negativas de cobertura e os reajustes. As reclamações sobre produtos ficaram em segundo lugar no ranking. Os consumidores se queixaram principalmente de defeitos nas mercadorias. E foi exatamente isso que aconteceu com a Etel. O leitor de livros digitais dela quebrou e foi um sufoco conseguir um novo. Em terceiro lugar no ranking estão os bancos e financeiras. Em quarto, as empresas de telecomunicações. E na quinta colocação, as companhias de água, energia e gás, que apareceram pela primeira vez nessa lista. Para o Instituto, o resultado mostra que as agências reguladoras não estão cumprindo o seu papel de órgãos fiscalizadores das empresas. Mostra um problema de fiscalização, que a gente percebeu um afrouxamento em várias áreas pelo poder público. E por conta disso, o IDEC identifica que isso é um problema grave. Um trem turístico deve começar a funcionar a partir do segundo semestre deste ano. As linhas construídas e recuperadas ligarão municípios de Minas ao Rio. São 160 quilômetros de linhas férreas que ligam Cataguases, em Minas Gerais, a 3 rios, no estado fluminense. Outras 6 cidades serão contempladas com o passeio interestadual: Leopoldina, Recreio, Volta Grande, Além Paraíba e Chiador, em Minas Gerais, e Sapucaia, no Rio de Janeiro. Os passeios serão realizados aos sábados, domingos e feriados. O objetivo é dinamizar a atividade turística nos municípios. Pacientes com câncer viajam até 400 quilômetros por tratamento no interior de São Paulo, mesmo com hospitais perto de onde moram. Seu Claudino mora em Lucélia, no centro-oeste de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros de Presidente Prudente. No final do ano passado teve câncer de próstata, fez a cirurgia e parte do tratamento na cidade vizinha. Agora foi avisado que vai fazer a radioterapia em Ourinhos, uma viagem de quase 500 quilômetros de distância da casa dele. Seria compreensível se em Presidente Prudente não tivesse vaga para o tratamento. Mas esta clínica de radioterapia é credenciada pelo Ministério da Saúde e atende pacientes da rede pública. Tem capacidade para atender até 100 pessoas por dia, mas apenas 70 estão sendo tratadas aqui. Elaine é auxiliar de enfermagem e mora em Marília, também no interior de São Paulo, e vive uma situação semelhante. No ano passado descobriu um câncer de mama, fez cirurgia e iniciou a quimioterapia no hospital de Marília mesmo. Mas a fase final do tratamento, a radioterapia, ela tem que fazer em Presidente Prudente. Todos os dias, Elaine acorda de madrugada. Ela e mais 14 pacientes de Marília viajam de van quase 400 quilômetros, ida e volta até o Instituto de Radioterapia de Presidente Prudente, no extremo oeste do estado de São Paulo. Quem determina onde o paciente será tratado é a Secretaria Estadual de Saúde. Passar 5 horas na estrada dentro da van é uma prova de resistência para esses pacientes. Cansa mais ao tratamento ou esse percurso que a senhora tem que correr todo dia? Percurso. Tratamento, por enquanto, está indo de boa. Uma medida simples poderia resolver a situação. Os pacientes de Lucélia poderiam ser tratados na cidade vizinha de Presidente Prudente e os de Marília no Hospital do Câncer da Santa Casa de Ourinhos, que fica a 100 quilômetros de Marília. O serviço também é credenciado pelo Ministério da Saúde com vagas disponíveis, mas faltam pacientes. A frente fria se afasta do litoral do Sudeste nesta quarta-feira, mas o calor e a alta umidade ainda vão favorecer a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do Sudeste. O dia será marcado por bastante sol na maioria das áreas e faz muito calor à tarde. Por causa do abafamento, as nuvens ficam mais carregadas e há expectativa para temporais em todo o estado de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, inclusive na região de Belo Horizonte. Essa chuva só vai acontecer a partir da tarde e tem curta duração. Também só vai chover de forma isolada, mas há risco de chuva forte, inclusive nas duas capitais. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, um dia de bastante sol e chuva com no máximo moderada intensidade. Do norte do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, também pegando áreas de Minas Gerais, um dia de sol forte, muito calor e o tempo segue firme nos próximos dias. A mínima prevista é de 19 graus em Belo Horizonte e 22 graus em Vitória. A máxima prevista é de 33 graus em São Paulo e no Rio de Janeiro a máxima
máxima chega aos 35. A Defesa Civil de Muriaé informou que foram registrados ontem, quando ocorreu um temporal em Muriaé, 55 milímetros de chuva e que a mesma, no seu auge de intensidade, durou um pouco mais de meia hora. A cidade de Muriaé teve um grande número de alagamentos, o que não se via há muito tempo, e sem contar com as áreas novas que foram atingidas. Hoje aqui em Muriaé o dia vai ser de sol com algumas nuvens, não chove, e as temperaturas variam entre 22 de mínima e calor de 36 graus. Em Leopoldina o dia também vai ser de sol com algumas nuvens, não chove, e por lá as temperaturas oscilam entre 19 e 34 graus. Já em Carangola o dia vai ser de sol com algumas nuvens, não chove, e os termômetros marcam 21 de mínima e 32 de máxima. O Nacional de Muriaé volta a campo na noite de hoje. O NAC enfrenta o Mamoré às 20 horas no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz, em Patos de Minas. A partida é válida pela 6ª rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Para o jogo, o técnico Márcio Pereira poderá contar com o zagueiro Almir, que cumpriu suspensão na partida contra o Betinense. Ele tinha sido expulso no confronto contra o Ipatinga. A equipe nacionalina vencia por 2-0 e levou a virada após a expulsão. O meia Gabriel Galhardo também pode reforçar o time. Ele teve seu nome publicado no bid da CBF. Dessa forma, ele está liberado para enfrentar o Mamoré. O atleta já havia viajado juntamente com o elenco e está à disposição do treinador. Os resultados da 5ª rodada não foram nada bons para o Nacional, que caiu para a 8ª posição. O NAC tem apenas 6 pontos em 5 partidas e está a 2 pontos do Tricordiano, última equipe do G4. O torneio é liderado pelo Guarani, que tem 12 pontos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. E agora vamos para o Giro Policial. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem por tentativa de roubo na região central de Muriaé. O crime aconteceu por volta das 16 horas na rua Itamuri. Um funcionário de um restaurante foi surpreendido por um indivíduo que, de posse de uma faca, anunciou o assalto. O proprietário do estabelecimento deu um tapa em uma placa e passou a gritar: "Pega, ladrão!". O assaltante então saiu correndo sentido da rua Pascoal Bernardino e passou a ser perseguido por um policial militar à paisana. A perseguição prosseguiu até a rua Coronel Marciano Rodrigues, onde o autor adentrou em uma obra e acabou cercado. Ele se entregou e foi apreendido em flagrante. Com ele foi apreendido uma faca, um capacete, uma mochila e uma chave micha, normalmente usado no furto de veículos. O adolescente confessou o delito, que teria como comparsa outro menor, que ficou lhe aguardando em um ciclomotor na rua João Crisóstomo. O adolescente acabou evadindo e não foi localizado. O autor foi conduzido à delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial. Um jovem de 23 anos foi assaltado na manhã de ontem na região central de Muriaé. O crime aconteceu por volta das 9h30 na Praça São Paulo. A vítima contou à polícia que havia negociado a venda de um celular através das redes sociais e combinou de ir ao local para concretizar a venda. Quando chegava no local, próximo a uma academia, foi abordado por um indivíduo negro, estatura mediana, trajando camisa verde e bermuda bege. De posse de um revólver, ele anunciou o roubo e subtraiu um cordão de prata e o celular da vítima. Após o fato, o autor evadiu do local na garupa de uma moto que lhe aguardava próxima à rua Professor Carvalho, por onde os criminosos seguiram. A polícia militar segue em rastreamento. 2 jovens foram presos na tarde de segunda-feira com uma arma de fogo na região central de Muriaé. Por volta das 15h30, durante patrulhamento pela Avenida Constantino Pinto, policiais militares depararam com 2 indivíduos em uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta.
A equipe policial percebeu que o garupa segurava um objeto na cintura e procedeu à abordagem, que aconteceu próximo ao trevo da Santa Rita. Foi encontrado com o passageiro uma garrucha calibre 38 sem numeração e carregado com 2 cartuchos intactos. Ele ainda levava na mão outro cartucho do mesmo calibre. Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de polícia. A moto foi apreendida. Os dois são suspeitos de roubos recentes na cidade. A Polícia Militar de Muriaé apreendeu drogas no bairro Gaspar. 2 pessoas foram detidas durante a ação. Durante o patrulhamento pela rua São João Batista, militares depararam com um cidadão que, ao perceber a guarnição, mostrou-se nervoso. Diante da suspeita, foi procedida a abordagem, sendo localizado com ele a quantia de R$40 e um cigarro de maconha. Os policiais foram até a residência dele, onde foram encontrados 37 pelotas de cocaína que estavam em um tubo plástico. Ainda foi apreendido um aparelho celular, várias embalagens chup-chup e um deschavador. Durante as diligências, foi abordado outro indivíduo próximo à residência do suspeito. Com ele foi localizada uma porção de maconha. Ambos foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Um jovem de 19 anos foi assassinado no noite de ontem na cidade de Cataguases. Os autores ainda atiraram contra outros 2 rapazes, sendo que um foi baleado de raspão. Por volta das 22h30, a Polícia Militar recebeu ligação via 190, dando conta de que havia ocorrido disparos de arma de fogo na rua Laédio Gouveia Gama, no bairro Isabel Tavares. Segundo as informações, os autores seriam 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda XR 250 Tornado de cor preta. No local, uma equipe da PM constatou a veracidade dos fatos. João Vitor de Oliveira Silva, vulgo Dandão, foi alvejado nas costas e socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado ao hospital de Cataguases, mas não resistiu. João Vitor seria morador do bairro Guanabara. Foi apurado pela polícia que João Vitor chegou a pular o muro de uma residência para tentar fugir dos autores, mas acabou sendo baleado, pois teriam efetuado vários disparos em sua direção. Ele caiu ao solo no quintal de uma residência. Os autores ainda teriam efetuado disparos contra 2 jovens, de 18 e 26 anos, na Avenida Coronel Arthur Cruz, no bairro Granjaria. O mais novo foi baleado de raspão no dedo polegar esquerdo. A PM realizou rastreamento, porém os criminosos não foram localizados. Este foi o 2º homicídio do ano em Cataguases. Um jovem de 23 anos foi assassinado na tarde de ontem na cidade de Leopoldina. O homicídio ocorreu por volta das 14 horas na rua Rio de Janeiro, no bairro Cidade Alta. A Polícia Militar compareceu ao local após informações sobre uma pessoa que havia sido baleada, sendo que pelo local já se fazia presente uma equipe do SAMU que constatou o óbito de Leonardo Martins Jacob, que foi alvejado nas costas. Ele tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo informações da PM, no início do ano, a casa da vítima já havia sido alvo de disparos de arma de fogo. O suspeito foi identificado pela polícia e segue sendo procurado. Um adolescente foi apreendido na noite de ontem por crime análogo a porte ilegal de arma de fogo em Rodeiro. Por volta das 23 horas, durante a operação batida policial realizada na rua Ari Raimundo dos Santos, no bairro Vista Alegre, militares depararam com um cidadão em atitude suspeita. O abordado foi submetido à busca pessoal e em seu poder os policiais localizaram um revólver calibre 22. O adolescente alegou ter achado a arma em um matagal próximo à sua residência. Diante do fato, o adolescente e a arma de fogo foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia. E um homem de 36 anos foi preso suspeito de envolvimento em vários crimes em Ubá. Após o indivíduo ter sido identificado como autor de vários roubos na cidade de Ubá e região, utilizando a motocicleta Yamaha XT 660 cor preta, produto de roubo, o 21º Batalhão de Polícia Militar montou uma operação para capturar o acusado. De acordo com as informações levantadas pelos policiais militares, o cidadão estaria transitando entre os bairros Santa Bernadette e Paulino Fernandes. Assim, foi montado um cerco para a captura do mesmo. Durante o cerco, ele foi visto no bairro Paulino Fernandes, onde ele, ao perceber a presença dos policiais, evadiu rapidamente. Iniciada a perseguição ao autor, ele foi capturado na rua Lenir Ghiseline de Andrade, no bairro Industrial. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, carregado com 6 munições, 5 intactas e uma deflagrada, e uma motocicleta produto de roubo.
Diante do fato, o autor foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia juntamente com a arma de fogo apreendida. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado. Segundo a PM, o autor também possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor e desde o dia 5 de março vem sendo apontado como autor de 4 roubos, 1 furto e 1 estupro. E um homem de 33 anos foi morto a tiros no corredor da casa dele na noite de segunda-feira, no bairro Maria Eugênia, em Viçosa. A polícia militar foi acionada na manhã de ontem e encontrou a vítima caída no chão, sem vida. Uma testemunha disse que ouviu barulho de disparos de arma de fogo e de uma motocicleta saindo do local durante a noite. A perícia da Polícia Civil foi chamada para realizar os primeiros trabalhos de investigação. A ocorrência está em andamento e o autor ainda não foi identificado. E o Notícias da Hora termina aqui. E você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-794. Ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998177695. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo no site redutividade.com e também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook, nos links youtube.com/redutividade comunicação, sem tio nem cedilha, e a fanpage facebook.com/TV Atividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até mais às 7 da noite.